você como apresentador. Então, se tiver algum slide, você pode Tá. Vou utilizar. iniciar aqui para compartilhar. Beleza. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Opa, tá aparecendo. Então, só deixa eu... Como que tá? Tá mostrando normal ou tá mostrando... Tá mostrando a tela de controle sua, aquela tela que você passa slide. Sei. Deixa eu colocar na outra que fica mais bonito. Eu acho que você pegou o screen errado. Tô Lá colocando quando você outra tela aqui. compartilhar, você escolhe screen 1, screen 2. Você deve dar com duas telas. O screen 2. E aí, acho que dá para ver, né? Agora ficou bom. Tá, só deixa eu abrir aqui do meu... Bom, meu nome é Caio, né? Eu vou falar um pouco sobre o algoritmo. Na verdade, não é um algoritmo, mas é um relógio real. Que é basicamente o relógio que faz o mundo girar, que faz o mundo funcionar. Na verdade, esse tempo mundial ele foi meio que para descobrir mais ou menos o tempo, né, mundial foi em 49, quando foi criado um relógio atômico. Em 55 ele foi aprimorado, né? Mas mesmo sendo um relógio sendo utilizado internacionalmente por todo mundo, ele atrasa um segundo a cada 65 anos. Aí eu coloquei também outra observação, né? A Terra, com o passar do tempo, está diminuindo a sua velocidade de rotação. Por isso que causa esse atraso. Aí eu coloquei em si mais ou menos, eu dei vários exemplos aqui de como funciona. Bom, cada computador, smartphone, qualquer coisa tem um relógio, né? Basicamente hoje. E eu dei um exemplo aqui de diversos processos executando necessitam de uma forma de saber qual foi a operação foi executada primeiro. Então, basicamente, eu vou dar um exemplo de você estar comprando uma passagem de avião e você reservou o assento tal no lugar tal. Então, o site, né, da passagem aérea, ele vê para você quando que foi efetuada a compra. Porque vai que outra pessoa tentou a mesma vaga que você, o mesmo assento que você, entendeu? Aí ele vê qual é o mais antigo, né? Qual foi o anterior, qual foi executado, foi feito o pedido primeiro. Aí o tempo universal coordenado UTC. Bom, esse como posso dizer? É o horário que baseia nos outros fusos, né? Então, aí eu coloquei aqui. O tempo de rotação da Terra oscila em relação ao tempo atômico. Bom, o tempo atômico ele já vem em relação com esse relógio, né, que eu falei que foi criado em 49. E aí, beleza. Aí eu coloquei outro relógio aqui, que é o de cristal, ou quartzo. É esse relógio do braço, né? E, bom, esse quartzo, ele gera impulsos elétricos e os relógios baseados em cristal, né, que casa quartzo, eles podem ter uma diferença entre si de 1 segundo. Então, a cada 1 milhão de segundos, né, ou seja, 1 segundo, então, a cada 1 milhão de segundo, ele atrasa 1 segundo a cada 11 dias 11 dias,6 aí. Bom, aí em relação às vantagens e desvantagens, é que não tem desvantagem. Então, porque assim, ele te dá o tempo preciso e não tem como ter algo desvantajoso nisso, né? A vantagem é que é a garantia de que todos estão obtendo a informação no mesmo tempo, no mesmo lugar, o que evita de informação inconsistente. E é isso aí. Ok. Deixa eu só fazer uma explicação aqui, pessoal, só para complementar o que o Caio falou. Quando você trabalha com relógio em tempo real, quer dizer, é o que está acontecendo no dia a dia, é o seu horário agora. Isso daí foi feito uma padronização, que é esse UTC, que são fusos horários. Então a Terra foi dividida em 24 fusos horários. Então pegaram como se fosse uma laranja cheia de gomo dentro. Imaginou que você tem uma laranja ali dentro, ela está cheia de gomos. Tudo bem? Todo mundo já viu uma laranja aqui, uma pocã?
Tá me ouvindo? Estamos ouvindo sim, professor. Sim. Todo mundo já viu o que é uma pocã? Uma laranja, uma tangerina? Uhum. Todo mundo acho que sabe o que é isso, né? Aquilo lá é cheio de gomo. Tudo é um monte de gominho. É exatamente a mesma coisa. Eles pegaram a Terra e dividiram ela em 24 gomos. Tudo bem? Cada gomo desse daí é um tempo horário, é um UTC. Então, são 24 tempos horários. Então, foi dividido em 24 gominhos. Tudo bem? Cada gomo representa uma hora em relação a um ponto da Terra. Então, eles vão lá, colocam o Greenwich, que é um dos meridianos, traça ele na Terra. Então, passa lá pela Europa. Passa lá, então, dali ele conta como 0. Todo mundo que está à direita dele, ele vai somando 1. Todo mundo que está à esquerda dele diminui 1. Tudo bem? Então, ele está aqui. Se eu for passando para cá, então, que hora que está aqui? Se aqui for meio-dia, o lado de cá vai ser meio-dia 1, depois meio-dia 2, meio-dia 3, meio-dia 4 e assim por diante. Tudo bem? Acho que vocês estão vendo invertido, né? Não sei como é que vocês veem isso daí. Vocês devem ver invertido. Se olhasse para cá, né? A minha direita aqui, ó. Então, a minha direita seria tudo que seria positivo. Então, aqui está o ponto 0. Tudo que estivesse à minha direita, então sairia lá 1, 2, 3, 4. Tudo que tivesse à minha esquerda, ele ficaria negativo. Se eu quisesse saber a hora, eu diminuiria. Por exemplo, se é meio-dia aqui, o da esquerda vai ser meio-dia menos 1 hora, depois menos 2 horas, menos 3 horas. Por exemplo, do Brasil é menos 3 horas em relação a Greenwich. Então, a gente tem 3 horas a menos. Se eu continuar indo para a esquerda, então se eu abrir o mapa mundi aqui, deixa eu abrir o mapa mundi aqui, só de curiosidade, como é que funciona. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Compartilhar o screen 2. UTM. Imagens. Aqui estão todos. Ver se a resolução aqui é boa o suficiente. Tá horrível. Vou mudar aqui. Zonas UTM. Eu quero as zonas que estão marcadas. Relógio. Não é bem isso que eu estava pensando. Relógio. Zonas. O que será que mostra? Deixa eu ver aí. Esses desenhos aqui são beleza, né? Tá uma porcaria o desenho aqui. Vou colocar Greenwich aqui que talvez fique mais fácil. Não sei nem vou escrever Greenwich aqui, vai. Greenwich. Greenwich. Aqui tá Greenwich. Acho que é mais fácil colocar como Greenwich. Aí acho que fica mais fácil de ver o que eu tô falando aqui. Cadê Greenwich? Não é esse. Aqui, ó. Olha lá, aqui são as zonas. Beleza, hein? Eu consigo deixar um zoom aqui, ó. Tá vendo? Ele vai dividindo aqui, ó, os fusos horários, as zonas, ó, os horários aqui, ó. Tá vendo o meridiano de Greenwich aqui, ó? Na tela, não sei se vocês conseguem ver aí. Tá aqui, ó. Aí o que você vai ficando aqui vai diminuindo, aqui você vai aumentando
as horas. Tudo bem? Então, vai reduzindo as horas para você ter aqui. Então, por exemplo, se aqui no Brasil, aqui é a hora de Brasília. Ah, aqui não tem negócio. Aqui está a hora de Brasília. Está meio-dia, por exemplo. Se eu for continuar andando para a esquerda, indo em direção aos Estados Unidos, o que vai acontecendo com essas horas aqui, ó? Elas vão reduzindo, vão diminuindo, pessoal. Tudo bem? Aqui está 60 zonas, mas depois, a hora que você vai passar isso para horas, aqui mais ou menos Brasília está 3 horas em relação a esse meridiano de Greenwich aqui, ó. Passa lá pela Europa. Então, em relação à Europa, o Brasil está 3 horas antes. Os Estados Unidos estão de 1 a 2 horas também a menos. O mínimo aqui, ó, é 1 hora em relação ao Brasil. Normalmente ele está 2 horas de diferença. De 1 a 2 horas em relação ao Brasil a menos. Tudo bem? E assim vai. Quanto mais vou para o lado da esquerda, menor vai ficando o horário. Quanto mais vou para o lado da direita, maior vai ficando o número de horas. Entenderam? Sim, Sim. professor. Ficou claro? Acho que ninguém pode não saber disso. Hã? Nessa altura. Acho que ninguém pode não saber disso já nessa altura do campeonato. Não, agora acho que todo mundo sabe isso daí. Então, essa divisão que foi feita em relação a horas. E o que aconteceu? Houve uma padronização quanto a esse horário, né? Por quê? Porque inicialmente nós tínhamos só relógio de sol, essas coisas assim. Só que sol muda. De acordo com a época do ano, o sol está numa posição, então não dá certo. Então, houve uma padronização. Essa padronização foi feita por um relógio atômico, porque o césio ele tem uma frequência bem distinta, então a pessoa sabe exatamente e ela não fica oscilando muito. Então você consegue pegar exatamente. E como o césio dura muitos anos, tudo bem? Então a quantidade de energia que ele tem lá dentro, imagina uma energia radioativa. O negócio dura milhares de anos lá, então o relógio não vai acabar a pilha para ficar atrasando. Então a quantidade de energia que ele consome. E sendo o Césio um negócio que não acaba a energia tão cedo, então quer dizer, esse relógio não vai acabar a pilha. Basicamente é isso, um relógio com pilha infinita. Seria mais ou menos isso, a ideia. Então ele não vai atrasar. Então eles começaram a monitorar isso. E perceberam que a Terra, ela está, uma rotação, ela vai diminuindo com o tempo. Então ela está atrasando ao longo dos anos. Então a velocidade dela, ela está perdendo esse giro. Ah, mas vai parar um dia? Provavelmente deve parar, mas isso a gente já vai ter morrido há muitos anos, nossos netos, bisnetos, tataranetos, todo mundo vai ter morrido já. Então não precisa se preocupar com isso não. Então, enquanto isso, vamos vivendo. E o vamos vivendo a Terra está girando, uma velocidade que ela vai reduzindo com o tempo, cada vez essa velocidade está diminuindo, e é coisa assim de milissegundos, então você não percebe. Tudo bem? Então, todos os anos parece ser tudo idêntico. Mas de cada 60 anos, aproximadamente, você tem 1 segundo de atraso nessa velocidade total da Terra, que é praticamente nada. Entenderam? Alguma dúvida? Não, senhor, de boa. Boa? Então, beleza. Então, o Cauê já foi, agora o Gabriel. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui minha tela. Agora é você. Estão enxergando aí? Olha lá que para mim não apareceu ainda. Apareceu. Vamos lá. Fiquei com o algoritmo de Lamport. O nome do indivíduo que criou esse algoritmo é Leslie B. Lamport. É esse carinha aqui. Tem cara de doido igual todo mundo que trabalha com TI. Ele nasceu em 1941. Ele é formado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele é formado em PhD pela Brandeis University. Aí a Microsoft tem lá algumas pesquisas que ele realizou para ela e tudo mais. Tem o link ali. E ele tem um próprio site lá, se quiser saber mais de alguma coisa. Ele traz algumas informações, né?
E aí é o seguinte, os relógios lógicos de Lampers, eles são mecanismos que foram usados, né, para algoritmos de sincronização entre alguns relógios, que é baseado pelo termo happens before. Foi definido por ele em 1978. Então, o happens before, ele funciona da seguinte maneira, né? Traduzindo para o inglês, no nosso ramo aqui de ciência da computação, ele tem uma relação de que o acontecimento entre dois eventos, o primeiro tem que ocorrer antes do que o segundo, né? E aí, o resultado, né, desses eventos, eles têm que refletir no mesmo evento, mas um tem que ser executado primeiro do que o outro. Aí, o funcionamento desse algoritmo. Um processo ele vai criar uma mensagem, e essa mensagem ela vai conter uma marca temporal atual, e ele vai fazer um processo de multicast para todos os processos que estão naquele grupo. E aí, quando uma mensagem os contadores, né, eles, são atualizados no envio e no recebimento das mensagens. Quando uma mensagem é recebida, o processo é colocado numa fila local de acordo com a marca temporal. Tipo, primeiro, segundo, terceiro. Nunca uma segunda pessoa pode ter um tempo menor do que a primeira. Um exemplo disso seria a fila no banco. Que você, tipo assim, você pode ter chegado primeiro, mas pelo fato da pessoa ser idosa, ela é atendida primeiro. Pelo funcionamento aqui do algoritmo de Lampert, isso nunca vai ocorrer. A primeira pessoa, a segunda e por aí em diante. Então, uma mensagem, então, é só de fato entregue para as aplicações quando está na cabeça da fila com todas as confirmações que as mensagens foram recebidas. Ou seja, o processo garante que a marca temporal da mensagem entregue é menor do que os contadores dos outros processos. Além disso, para desempate das marcas temporais, né, de mensagens são feitos através de identificadores arbitrários dos processos, que permite a ordenação total do evento. E aí aqui tem um fluxograma de como acontece. Isso aqui é uma aplicação feita no layer, né? E aí tem lá a aplicação de envio de mensagem. Ele vai fazer o ajuste local lá da hora, né? Usando a metodologia Timestamp Messenger. E aí, isso daí é executado pelo middleware que vai receber a mensagem. Depois, do outro lado, né, tem a hora que ele recebe a mensagem pela aplicação, ele vai fazer também pelo layer do middleware, né? Ele vai fazer o ajuste da hora local, para que isso ocorra de modo instantâneo. E aí a mensagem ela é recebida. Então, a regra para o algoritmo ela é definida por clocks lógicos ao invés de ser clocks físicos. E a relação entre o clock lógico é que ela é definida por, como foi falado no começo, acontecimentos de anterioridade. Um exemplo, temos aqui um valor de A e B. Então, indica que todo o processo do evento A tem que acontecer primeiro do que o evento B. E aí, depois que o A acontece, o evento B entra em ação. Então, se os dois eventos acontecem em processos diferentes, que não se comunicam, esses eventos são ditos como os eventos concorrentes. Ele definiu como um evento concorrente. E aí tem um desenho que tenta explicar um pouquinho melhor como funciona. Um algoritmo de Lampert sincronizado e não sincronizado. Então, no primeiro, a gente vê que ele não ocorre como ele fala lá, que tipo, o A tem que ocorrer antes do B, para que isso aconteça. Aí, sei lá, ele tem um tempo aí de 3, aí vai para 16, aí depois 40. Aí aqui no 40 ele já vai retornar a mensagem com 50, 44, só que aí aqui no final o valor já é menor do que a mensagem anterior. E aí isso não ocorre. Aí aqui mostra o jeito certo da sincronização. Vai para 3, 16, 40, e aí ele já vem para 50, 51 e o último caso é para 56. Então, ele serve, também que eu já falei, para ajustar os relógios lógicos. Então, em cada processo, tem um incremento lá da letra I, que é o exemplo que está sendo dado. Ele vai incrementar no relógio lógico o L em I antes de cada evento. E aí essa é uma formulinha lá que é aplicada para que esses tipos de algoritmo ocorram. Então, ao receber a mensagem, né, que ele determina como M, né, e T, que seria o tempo, o processo, o de I, ele atualiza o relógio.
E aí tem lá, LI igual ao valor máximo, e aí tem toda a formulinha para que isso possa acontecer de forma sincronizada. Aqui tem um vídeo, eu não consegui colocar o vídeo para cá, porque não está sincronizando a minha versão do PowerPoint, mas eu vou compartilhar a tela que eu tenho ele aberto aqui. Estava aberto, espera aí. Vamos lá. Fugiu aqui o vídeo. O som vai estar saindo aí para vocês? Aí é Tá sem um... som. Tá sem som, né? Mas o cara não fala, só uma musiquinha de fundo. Então ele deu um exemplo aqui, que tem um atendimento, né? E aí tem o turno 1, o cara chega lá e ele vai pegar a primeira ficha. Então ele é de número 0. E aí chega uma outra pessoa, um exemplo, para pagar uma outra conta, e o cara fala, pega uma ficha. E aí vai ordenando os valores. Então a primeira pessoa da fila é a primeira a ser atendida, a segunda o segundo, e por aí vai. E aí aqui ele mostra no caso que se isso não ocorrer, ó, chegou as duas pessoas juntas e estão disputando o terceiro lugar. E aí lá ele fala, ó, tem que pegar uma ficha. Quem pegar a ficha primeiro vai ser atendido. E aí o cara pega a ficha de número 3 e o próximo fica com o número 4. E aí ele zera a fila de atendimento, que seria o exemplo de sincronização do algoritmo de Lamport. E aí, bom, aqui é os links de onde que eu retirei esses tipos de informações. Acho que foi o que deu para enxugar durante esse período. Complementa aí agora, professor. Essa é sacanagem. Ah, procurei aqui, pô. Mas é muito. Eu achei meio complexo. Eu vi que tem algumas coisas que eu não consegui colocar no slide, que aí não vou lembrar agora. Aqui. Que aí ele fala sobre exclusão mútua também. Depois do multicast ordenado, que foi o exemplo que eu dei, ele fala sobre exclusão mútua, e isso aí acabou passando. Isso da exclusão mútua, na verdade, é um outro algoritmo. Mas aí mostra, né, que pelo que eu li, foi implementado por ele, mas uma outra pessoa meio que refez, né? Uhum. Porque assim, o que acontece? Lamport, ela não se preocupa exatamente com o horário esteja certinho, absoluto. Ele só precisa saber que os eventos ocorram numa sequência correta. Não importa a ordem. Então, como é que ele faz o sincronismo? Por exemplo, vamos supor que eu quero sincronizar o meu horário com o seu. O que eu faço? Eu pego o meu horário e mando para você. Só que quando chegar aí, você não põe o meu horário, você põe o meu horário mais um pouquinho. Mais um, por exemplo. Entendeu? Que é o tempo que demora para a mensagem voltar. Então, como que ele faz? Por exemplo, vamos supor que você queira sincronizar o seu relógio em relação ao meu aqui. Aí você pergunta, que horas são aí? E manda o seu horário para cá. Entendeu? Você tem o horário que você mandou a pergunta para mim. A hora que chegar aqui, eu te respondo. Na hora que voltar, você sabe quanto tempo demorou para ir e voltar uma mensagem. Entre você pedir e eu te responder. Que é esse fluxograminha aqui de sincronização, que é o mais um. Então, como é que vai funcionar? Por exemplo, você quer sincronizar o horário com o meu. Então, você vai lá e vai falar assim, olha, Renato, que horas são aí? E passa o horário do seu. Ó, aqui, o meu é 7 horas. E passa aqui para mim. Entendeu? Aí eu recebo essa mensagem e falo, o meu são 8 horas e devolvo para você. O que acontece? Você tem o meu horário, ou o meu horário que era o quê? 8 horas. E quanto tempo demorou para fazer essa pergunta?
Quando você perguntou era 7. Aí foi, eu demorei um tempo para responder e te respondi. A hora que eu respondi era 7:02. Beleza? No seu relógio. Uhum. Então isso quer dizer o quê? Quanto tempo demorou para poder responder? 2 minutos. Um para ir, um para voltar. Então demora 1 minuto para ir, demora 1 minuto para voltar. Concorda? Sim. Então o que eu tenho que fazer é adicionar 1 minuto no horário que eu falar. Porque demorou 1 minuto para chegar do meu computador até aqui. Aí Se eu o vi, meu eu vi lá. computador era 8 horas, 8 horas mais 1 minuto que demorou para vir, que horas são? Você vai passar o horário para 1 e 1 e 2. 8 e 1, né? Que é mais É, esse minuto que 1 e demorou. 1 para retornar. Então agora, qual vai ser o seu horário? 8 e 1. Todos entenderam como é que funciona? Esse aí serve para fazer as entregas, tipo, eu vi lá um outro fluxograma, mas estava mais complexo em relação à aplicação do algoritmo de Lamport para o banco de dados, né? É. Aí aplica qualquer coisa, porque cada vez que se ele precisar sincronizar o horário, ele manda uma mensagem com a hora que saiu daqui e espera ir e voltar. Na hora que voltar, você sabe quantos minutos demorou. Então você sabe a velocidade média da sua rede. E quando volta, já volta com o horário da outra máquina. Entendi. Então como é que você sabe que horário que é? É a outra mais metade do tempo que demorou para ir e voltar. Entendi. Entendeu? Uhum. É assim que ele vai somando esse relógio aí, que é o relógio lógico. Para essa formulinha, né? É. Entenderam? Então como é que ele vai saber que horas são? Saio daqui, vou para lá, buscar horário. Enquanto isso, o horário está rodando aqui, ó. Na hora que voltar, eu paro aqui e vejo quanto tempo rodou. Rodou 3 minutos, demorou 3 minutos para ele responder. Que horário que ele veio? Ah, veio 8 horas. Então é 8 horas mais o quê? Ah, demorou 3 minutos? Então 1 minuto e meio. Que é metade do tempo, né? Eu considero que demorou metade para ir e metade para voltar. E assim ele vai sincronizando. Entenderam? Sim. Aí na teoria todo mundo vai estar com ele sincronizado. O Caio avisando que o Luiz fez o trabalho, mas está sem internet e vai mandar no mudo. Não, beleza. Alguma dúvida, pessoal, quanto ao Lamport? Ah, professor, mas não é 100% esse algoritmo de Lamport, porque nem sempre a velocidade para ir e para voltar é a mesma. Às vezes é mais rápido para ir do que para voltar. Pode acontecer. Mas isso ele não está nem aí. Porque a ideia dele é só colocar na ordem, pessoal. É saber quem chegou ali. Não importa se está 1 segundo a mais ou 1 segundo a menos. O importante é que não tenha nenhuma máquina com um horário muito diferente. Acontece isso às vezes no WhatsApp, não sei se é um bug, às vezes você manda uma mensagem e aí chega, um exemplo, né? Eu tô vendo a mensagem, né? E a pessoa respondeu. Só que, tipo, para a pessoa aparece a mensagem dela, depois a minha. E às vezes para mim é o contrário, né? Aparece o meu, depois o dela. É que não foi implementado corretamente? Como é que é? Ele usa a hora local, a hora do celular. Não, ele não sincroniza o horário. Ele usa o horário que o seu celular tá. Ele pega a hora do seu celular. Se os celulares estiverem com hora diferente, fica tudo fora de ordem. Ele não tem um servidor para sincronizar o horário. Entendi. Entendeu? Então ele põe, não está sincronizado. Põe o horário que tiver lá. Se o relógio estiver atrasado, ele põe o horário atrasado lá. Quem fez isso esqueceu desse pequeno detalhe. Mais um software que está bichado, ó. Ó, então o WhatsApp ainda está bichado. Facebook tá bichado, loteria já foi bichada, o Windows já foi bichado. É,
Coisa de maluco. Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, não. Então, o próximo. Professor, quem que é o próximo? Nem tô O aberto aqui. próximo é o José. Ah, tá. Tá aparecendo já? Tô vendo. Ah, beleza. O meu é sobre... Espera aí um pouco. NTP e é isso. Network Time Protocol. Uhum. Foi criado em 1985 pelo Dr. David na Universidade de Delaware e ele é um dos mais antigos. E a funcionalidade principal dele é projetado para sincronizar os relógios e computadores e redes em toda a rede de internet ou as LANs. Como que ele funciona? Ele usa um algoritmo de Marzullo para sincronizar o tempo em uma rede usando escalas de tempo como o TC e pode suportar recursos como salto de segundos adicionado para compensar a desaceleração da rotação da Terra. Na versão 4, ele pode manter o tempo através da internet pública para dentro de milissegundos, que no caso aqui é 1 dividido por 100 décimos de 1 segundo, e pode executar ainda melhor sob lance, com erros de 200 microsegundos, que no caso seria 1 dividido por 5.000 centésimos de segundo, em condições ideais. Aqui ele é bem simples, no caso ele tem o público, aí passa pela internet, depois chegando no servidor, normalmente as empresas já têm. Como que ele funciona? Ele funciona no conjunto do TCP e IP e depende do UDP. Uma forma menos complexa de NTP é chamada de SNTP, que é o protocolo de tempo em rede simples. Exige o armazenamento de informações sobre comunicações anteriores, necessárias para o NTP. É usado em alguns dispositivos e aplicativos, onde o tempo de precisão, de alta precisão, não é tão importante e também está incluído como padrão no software do Windows. Embora algumas versões recentes da Microsoft Windows tenham o NTP completo instalado. No caso, isso foi em 2008, esse artigo que eu peguei, então hoje também continua do mesmo modo. A sincronização de tempo NTP é relativamente simples. Sincroniza o tempo com referência a uma fonte de relógio confiável. Essa fonte pode ser relativa ou absoluto. Vantagens: sincronização da internet. O uso do servidor garante que o tempo seja observado com precisão entre os dispositivos e a internet. Nos dias de hoje, espera-se que todos os nossos dispositivos exibem a hora constante com o relógio da internet, o que é necessário para que todos os nossos equipamentos técnicos sejam capazes de interagir corretamente um com o outro. O tempo pode variar muito de um dispositivo conectado à internet para o outro se não fosse o servidor. O sistema de sincronização total também é uma vantagem. Quando toda a tecnologia dentro de um edifício ou uma rede sincronizar com o mesmo servidor, a capacidade de ter várias configurações diferentes em dispositivos individuais é eliminada. Isso acontece quando tem muitos dispositivos e não está sincronizado, então cada um vai estar com uma hora diferente. Isso é eliminado com o servidor. Eles podem evitar suas informações meteorológicas para muitos computadores ao mesmo tempo, garantindo que os sistemas inteiros de edifícios, redes, campos estejam funcionando ao mesmo tempo. Outra vantagem é a segurança aprimorada. Um servidor NTP pode ser interno para uma premissa.
A situação pode ser considerada menos sujeita a sistemas de pirataria ou ataque. Um servidor NTP interno pode eliminar a necessidade de uma conexão à internet na qual todos os sistemas se tornam vulneráveis a ataques cibernéticos e vírus. Em um mundo onde os ataques cibernéticos estão crescendo exponencialmente, o servidor NTP pode ser um intermitente. Desvantagem. Por ser um servidor, ele pode travar ou desligar por um período e, como a maioria das falhas, esses tempos podem ser inesperados e a duração pode variar. Quando os servidores estão desligados, nos dados de acessar tempo a serem enviados para todos os dispositivos que podem sincronizar com eles. Quando você tem um tempo preciso, é extremamente vital para a tecnologia que usa um tempo alternativo ou servidor de backup para sincronizar com ele pode ser recomendado. A desvantagem é que nem todos garantem um servidor de tempo preciso. Embora a maioria das redes NTP sejam precisas e confiáveis, nem todas transmitem dados com tempo preciso. Um NTP pode operar em um fuso horário diferente ou deixar de se ajustar para o horário de verão, por exemplo. Embora os servidores NTP sejam confiáveis para essa precisão, é importante ter certeza que o servidor está em uso igual ao seu próprio fuso horário. E é isso. Em resumo, pessoal, como é que funciona esse servidor aí? Essa sincronização. Basicamente, o que eu faço? Eu crio uma máquina, deixo ela na internet e todo mundo que precisar sincronizar acessa essa máquina, pega o horário que tiver nela e coloca na sua máquina. Tudo bem? Ah, mas não vai ser exatamente idêntico, porque até chegar aqui, por exemplo, tem uma máquina aqui em Lins e a outra está no meio da Amazônia, vai ser diferente o tempo de sincronização de uma para outra, concorda? Que vai demorar um pouquinho mais para chegar lá? Só que o tempo é tão pequeno que ele fala, é insignificante esse tempo aí. E se eu precisar, eu posso ajustar usando o Lamport, que é aquele pedacinho. Eu mando uma mensagem, na hora que eu chegar eu somo metade. Que teoricamente é o tempo metade, que é o tempo de ida e volta, né? Então, o tempo que o cara me informar, eu coloco metade. Qual é a diferença no caso do Lamport? Eu tenho uma máquina que todo mundo acessa ela e meu horário fica sincronizado nela. Então a base não vai ser um olhando para o outro. Eu vou todo mundo olhar para uma máquina só. Entenderam? Beleza. O Windows, por exemplo, faz isso, o Linux faz isso, tem servidor. Então eles montam um servidor de horas. E se você for procurar na internet, pessoal, tem um monte de servidor de horário aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Hora universal. Hora universal. Relógio. Aqui, ó. Cadê? Deixa eu compartilhar a internet aqui. Estão vendo minha tela aí? Aqui é um servidor que está fazendo exatamente isso. Ele está compartilhando um horário TC. Essa daqui é em relação lá ao meridiano, então lá já são meia-noite. Tudo bem? No nosso caso aqui, ó, que eu falei para vocês, Brasília está 3 horas a menos do que eles. Então lá de Brasília é menos 3 horas em relação a Greenwich. Se Greenwich está meia-noite e 46, é só tirar 3 horas. Aí vai dar 9 horas da noite e 46 minutos. E ali é o tempo. 25, 26, 27. Então é assim que a gente consegue ver o horário. Entenderam? Certo. Então eu tenho um servidor, eu consulto, pego o tempo dele e trago para cá. Consulto, pego o tempo dele e trago para cá e vou ajustando. Se eu quiser mais preciso, eu faço esse ajuste umas 3 vezes e pego a média.
de diferença de tempo que demora para ir e voltar. Mas basicamente eu tenho um servidor que tem horário. Ficou claro? Uhum. E se você pegar um relógio atômico, não vai dar muita diferença. Olha lá, ó. Ó, 47, 12, 13, 14. Aí, ó. Tá vendo? Ó? É pouquíssima diferença. Ó, 47, 21, 22, 23, 24. Aí, ó. Tá dando 1 segundo de diferença de um servidor para o outro. Entenderam? Vamos ver esse daqui, ó. Vou pegar aqui o horário de Brasília, São Paulo. O horário de São Paulo, ó, fica dando exato. Ó. 53, 54, 55, 56. Dando uma diferença também de 1 segundo. Entenderam essa brincadeira? Alguma dúvida? Então, em relação, se eu olhar aqui, ó, em relação a Greenwich que está aqui, ó, aqui tenho 3 horas a menos para cá. Tá vendo? Ó? Quando eu venho para cá diminuiu. Se eu for para lá, ele vai aumentando, ó. Se Greenwich era meia-noite e 48, ó, eu vou para Londres, ó, 1 hora e 48. Aí vou indo, né, um pouquinho, vai dar 2 horas e 48, ó. E assim por diante. E vai aumentando. Então, se eu caminho para a direita, ele vai ficando cada vez 1 hora a mais. Se eu caminho para a esquerda, é sempre 1 hora a menos. Então, por exemplo, se São Paulo são... Aqui está na hora de verão, esse horário está errado aqui, ó. São 9h49, tudo bem? Lá em Miami, por exemplo, deveria ser, aqui está 9. Então, parece que está muito errado esse horário aqui. Aqui está 10, então é 9. Tem um horário a menos aqui. Aqui em Miami, ó, se está 7, então é 6h49. Ele vai reduzindo ali. Ficou claro? Porque eu fui para a esquerda. Então eu tenho servidores que no mundo estão lá e eu consigo olhar isso daí. Hora, deixa eu ver, colocar no hora do relógio atômico. Hora, relógio atômico. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Exatidão. A hora exata. Aqui ele fala que ele está sincronizado com o relógio atômico. Então, teoricamente, esse daqui vai estar o mais próximo do que é mesmo. 9h50 e 44 segundos. Vou até olhar meu celular. Até que tá bom. Tá 1 minuto adiantado no meu celular. Todos entenderam aí, pessoal? Alguma dúvida? Nenhuma? Então, beleza. Vou parar de compartilhar minha tela. Então, o José já apresentou. Agora é o Cauê. Certo. Deixa eu ver qual que eu aperto aqui. Tá compartilhando? Tá lá que tá chegando. Chegou. Beleza. Então, beleza. O algoritmo de Berkeley é um dos algoritmos usados para
adiantar ou voltar o relógio de acordo com o principal. Então, como que ele funciona? Ele tem um servidor, que é o nome que dá a ele, mas não é um servidor, e ele vai consultar ao longo do tempo todos os relógios que estão vinculados a ele. Ele vai anotar, digamos assim, todos os horários de todos os relógios e vai guardar o valor. Ele vai tirar uma média disso e ele vai ajustar para frente ou para trás, um por um dos relógios, até todos ficarem iguais. Uma das principais características desse algoritmo é que ele é muito simples e ele despreza os valores menores. Então, ele avança minutos, segundos, mas não é uma coisa muito precisa. Então, é usado para coisas mais normais, para relógios mais comuns, nada muito importante e preciso, necessariamente. Então, o servidor não precisa consultar a hora atômica justamente por conta disso. Aí, ele faz 3 coisas, ele tem 3 passos, o algoritmo. Primeiro, ele vai olhar qual é o horário de todas as máquinas conectadas a ele. Vai fazer uma média e vai modificar um por um dos relógios. E o tempo que ele leva para fazer isso, o tempo de resposta, é um pouco alto para um relógio. Então, é por isso mesmo que ele acaba sendo um pouco impreciso. Pelo tempo que ele leva até fazer isso tudo, um por um dos relógios, não é a coisa mais precisa e perfeita. Então, o algoritmo ele não fala qual é a hora que a máquina deve colocar. Tipo, se agora são 10 horas, ele não fala, ajusta o seu relógio às 10 horas. Ele fala, volta tantos minutos para dar 10 horas. Então, a máquina que recebe, não recebe o valor do tempo correto que ela deve colocar. Ela recebe só quanto tempo ela deve mudar, para frente ou para trás. Então, a precisão depende do tempo máximo gasto pela mensagem de volta. E, às vezes, esse tempo pode ser alto. Por conta de poder ser alto, né, o tempo, ele é indicado para ser usado quando a hora não tem que ser extremamente precisa. Não é um super sistema de ajuste de hora, ele só arruma a hora de um sistema comum, assim. Um dos principais problemas do sistema de Berkeley é que, de tempos em tempos, ele tem que ser ajustado manualmente. Então, alguém tem que ir lá e configurar de novo para ajustar os detalhes. E quando o servidor ele falha, o que não é incomum um servidor de Berkeley falhar, ele tem que ser substituído por outro. Porque é mais fácil substituir ele por outro do que tentar fazer ele voltar. E é justamente por isso, tipo, ele é muito simples e ele é rápido, simples, mas o tempo de modificação dos horários não é o mais rápido de todos. Então, ele é usado em redes menores, redes pequenas. Aí, eu encontrei o algoritmo aqui, mas eu tive que instalar o Sublime e tudo mais. Está aparecendo o Sublime? Não, para mim não. Está aparecendo só o PowerPoint. Só um segundo. Uhum. Vou colocar aqui. Tá aparecendo? Tá, agora tá. Então, beleza. Como que o algoritmo funciona? Ele tem o servidor aqui, o cliente, o código que vai controlar o que é o tempo, né? Como o tempo vai funcionar, e a parte randômica do tempo, que vai, como pode ver aqui, vai criar todos os atributos do tempo, e a classe do controlador de tempo ele vai justamente falar isso, o mês, o dia, a hora, o minuto e tal, e vai puxar o tempo pra gente. Então, o servidor, eu nem tive muito tempo de ver
tudo de como funciona, mas ele vai fazer a leitura de um por um dos clientes e vai mandar a resposta. O cliente vai receber por aqui, e eu estou mostrando o código para mostrar como que ele é pequenininho, como que ele é simples. Tipo, a classe do tempo dá para ver inteira. A classe do aleatório, ela pega 50 linhas, ela é bem simples e pequenininha mesmo. E essa que é a maior vantagem dela, é a simplicidade de aplicar ela. E a maior desvantagem dela é justamente por ser simples, ela deve ser usada em situações mais simples. Em computadores, em qualquer relógio que não precise de muita precisão na hora de calcular a hora, de ajustar a hora. Foi isso, tipo, o que eu encontrei, eu não encontrei muito sobre o criador, nem sei se é um homem, o cara que criou, porque eu achei a foto de homem ou mulher, não deu muito tempo de achar quem foi que fez, porque eu escrevia o nome do negócio e aparecia relógio. Mas é isso, senhor, é bem simplesinho, tem bem pouca coisa para falar disso. O algoritmo é assim, é um algoritmo super simples. O que ele faz? Ele roda a primeira vez e ele olha o seu horário. Vamos supor assim, tem 3 pessoas que vai sincronizar aqui. Uma está às 7, eu estou às 8 e quem está aqui do meu lado está às 9. Então é 7, 8 e 9. Aí na hora de sincronizar, ele lê isso daí, lê a hora de todo mundo e fala assim, nossa, acho que essa hora aqui, ó, o Renato fala a hora, ele tira a média, por exemplo, a 8. Então, quer dizer, se o Renato está certo a 8, a minha está 1 hora a mais, então diminui 1. E esse outro que falou que era 9, e o Renato falou que era 8, a média é 8, então diminui 1 hora, entendeu o que eles estão fazendo? Um aumenta e outro diminui, todo mundo ajusta pela média. Aí, mas só que até ele ajustar, passou um tempo, o relógio já está desatualizado. Aí ele vai lá e chama de novo esse algoritmo. Aí agora a média que vai dar dentre eles vai ser bem pequenininha a diferença. Aí esse vai falar assim, ó, que horas são aí? 7h59. Aqui, 8. E aqui, 8 e 1. Tira a média. Quanto que deu? Agora deu uma diferença de 1. Então esse que estava 7h59, aumenta só 1 minuto. Ah, é 8. Você, que é 8, não faz nada. O outro que já estava, que era 8 e 1, diminui 1. Notando que esse tanto que ele aumenta ou diminui, vai reduzindo cada vez que ele chama de novo o algoritmo? É justamente por isso, senhor, que ele fica repetindo constantemente, por um bom tempo. Para ele Vai diminuir. usar. Não é uma vez e resolve. Não. Na primeira vez, ele vai diminuir o que todo mundo fala assim, ó, o seu tá 1 hora adiantado, eu tô 1 hora atrasado. Ele tira a média de todo mundo. Então, como é que ele funciona? Sempre ele tira a média do horário. Então, tem um monte de gente aqui, todo mundo fala o horário, ele tira uma média, aí ele pega, tendo a média na mão, vamos supor que eu tenho 2 horas, outros 5, outros 7, ele fala, ó, a média vai ser 6 horas. Aí ele pega o seu horário e subtrai. 6 horas eu vou diminuir tanto, o outro aumenta tanto. Todo mundo ajusta, só que até ajustar, o relógio já passou e a média já não é mais a média. Tá errado. Entendeu? A hora que ele rodar pela segunda vez, a diferença entre um e outro, a média vai dar pouquinho. Vai dar 1 minuto. Na próxima vez que rodar, vai dar uma média de diferença de um para outro de 1 segundo. A hora que eu rodar de novo, vai dar 2 milissegundos. Até que todo mundo está sincronizado. Entenderam a brincadeira? Sim. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Então, próximo, Lázaro. O Lázaro não está aí. Então, depois ele vai apresentar. Então, Rafael. Tô aqui. Manda bala, é sua vez. Resumidamente, eu fiz o meu.
Deixa eu escolher aqui. Conseguem ver? Consigo. Tá. Vou começar por aqui. Eu fiz bem resumido mesmo. Tá vendo aí ou não? Eu tô. Tá, beleza. Bom, o meu tema foi o algoritmo Token Ring Rise. Token Ring. Token Ring. É isso aí. Eu coloquei essa tela inicial só um exemplo de como funciona a lógica dele, né? Do arranjo. Essa parte onde aparece seria reta, seriam os processos, né, em ordens aleatórias, digamos assim, pode ser computador 1, computador 2, 3, processo 1, isso independente. Aí tem um arranjo lógico, que é onde ele organiza, esse algoritmo organiza os processos. Eu só estou iniciando só o exemplo, tá? Uhum. Mas o meu é bem resumido também, não vou falar muito. O algoritmo Token Ring foi desenvolvido pela IBM nos anos 80. É um protocolo de rede que utiliza topologia de anel, igual eu estava falando, o círculo lá onde ele alinha os tokens, né, para acessar a rede. Depois eu entro nisso. E funciona como uma camada física. E de enlace no modelo OSI, né? Ou seja, baseado nas partes de configurações, digamos, que a gente tem lá, entrada, internet, que é o modelo OSI, normal que a gente viu em redes aí. Dependendo da aplicação. Nossa, estou gaguejando. Fica nervoso, não. Não é nervoso, não, é porque não treinei. As redes Token Rise são diferentes das redes de internet. A rede Tokenwright, ela usa símbolos formado por trama de 3 bits, ou seja, os tokens, que funciona ao circular uma topologia de anel, onde as estações precisam aguardar sua recepção para poder transmitir. A partir daí, a transmissão é realizada durante uma pequena janela de tempo e apenas pelas que possuem o token. E aí entra nesse exemplo aqui, a exclusão mútua, né, que eles falam, é construído um anel lógico por software, né, no caso os protocolos, no qual a cada processo é atribuído uma posição do anel. Quando é inicializado, o processo 0 ganha um token, ou seja, ele alinha os processos e começa do 0. E aí vai rodando esse processo até finalizar. Só que como funciona o token, né, o token write? Na verdade, é assim, vamos supor que existem 8 máquinas nesse círculo, sejam 8 máquinas. O token ele vai circular dentro dessa rede, e aí uma máquina dessa vai receber o token, ou vai fazer a solicitação e receber o token da vez. E aí ela vai poder realizar a transmissão de dados ou acesso crítico, que eles falam, né? Que é poder acessar a parte de transmissão e comunicação. E aí você tem a opção de dados e de comunicação só. E aí, posteriormente, esse token ele vai expirar, porque é igual, eu não sei se vocês se lembram, eu acho que é parecido, eu não sei também se seria o exemplo. Em 2010, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal e a gente tinha uma ilha de acesso à internet. Essa ilha ela funcionava parecido com esse token de algoritmo. Ele acessava a rede para acessar a internet durante determinado tempo, depois sua conexão era cortada, para evitar que você tivesse outros dados durante esse tempo. Era mais ou menos isso. Você pedia um acesso e ele liberava. Só que eu não sei se é o mesmo caso. Eu pensei nisso porque foi uma coisa prática que eu vivi. Eu achei parecido com esses dados de rede. Quando é inicializado o processo ganha 0, beleza. É a explicação básica. E aí eu passei para vantagens e desvantagens. A rede Token Write, as vantagens estão cada vez mais escassas, pois o seu protocolo apresenta desvantagens comparadas à rede internet. Eu mudei o negócio. Os gastos elevados e a velocidade limitada, 16 megabits, para montar uma rede Token Write são pontos negativos em relação à rede internet que permite 100 megabits. Eu mudei a vantagem por desvantagem. Eu mudei só o nome. A vantagem é que a topologia lógica do anel
utilizada pelo protocolo é praticamente imune à colisão de pacote. Também o diagnóstico de problemas e a solução. Essa telinha está atrapalhando a minha leitura. Problema e a solução deles é mais simples, visto ser utilizado nas redes obrigatoriamente por hubs inteligentes. Ou seja, cada nó ali, quando recebe o token, vai comunicar. Então, a perca de pacote não vai ter colisão de pacote, dois computadores mandando informação ao mesmo tempo e transmitindo aquilo ao mesmo tempo. Digamos que a perca de pacote ela se dá devido a isso, né? Porque não vai ter duas máquinas com dois tokens ao mesmo tempo. E é isso. Ela é bem simples, não tinha muita coisa assim diferente disso. Eu vi um vídeo aqui, que estava até aberto, mas ele é 5 minutos explicando melhor, que aí ele vai mais fundo, né, sobre o tema. Não sei se seria viável mostrar agora. Ele é 5 minutos, é bem meio longo e já está tarde. Não, tranquilo. A explicação é mais ou menos isso. E só. Deu para entender? Pessoal, dúvidas aí? Não? Vou parar de compartilhar aqui, então. Tá, eu vou explicar aqui agora. Vou pegar um desenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho só um desenho, como diriam meus sobrinhos. Meu sobrinho é tudo desenho. Tem um desenho. Ó, aqui vai dar para vocês terem uma noção legal. Estão me vendo aí? Chegou aí para vocês? Chegou. Então aqui, ó, tem um token. O que é esse token? Você vai ver que vai ficar passeando aqui pela rede, ó. Então o que acontece? Fica um símbolo, enquanto ele está passeando pela rede, qualquer máquina pode pegar ele. Qual que é a vantagem? Nunca vai ter duas máquinas que vai conseguir pegar, porque ele passa da primeira, tá vendo? Ele tá girando aqui, ó. Ele passa na primeira, depois passa na segunda, passa na terceira, ele fica passeando pela rede, sem parar. Ele fica girando aqui, ó. Então, para você poder falar alguma coisa aqui nessa rede, tipo, se um quer mandar uma mensagem para o dois, ele não pode mandar a hora que ele quiser. Ele tem que esperar o token chegar até ele. Então, ó, tá rodando o token, tá vendo aqui, ó? Um pegou. Aí ele pega o dado e coloca na rede. Aí o 2 recebe, ó. Vamos supor que o 2 ou o 4, aqui no caso ele mandou para o 4. O 4 recebeu. Aí ele vai responder. Aí ele responde, ó. As outras máquinas não podem fazer nada, enquanto não tiver o token. Aí um pegou de volta, ele libera o token na rede. Entenderam? Então ele fica rodando o token e você só pode falar alguma coisa quando o token chegar à sua vez. Aí você fala, responde. A hora que terminar tudo, você libera o token de novo na rede. Liberou, as outras máquinas podem conversar. Então não tem perigo de, não precisa ficar sincronizando o relógio. Por quê? Porque não tem perigo. Uma máquina 5, ela nunca vai poder falar na rede enquanto o token não chegar para ela. Entenderam? Sim. Todos entenderam? Ficou claro aí, pessoal? Sim. Então, beleza. Vinícius, então a sua vez. Eu vou parar aqui e compartilhar. Sou Joe. Sou Joe. É tu mesmo. Deixa eu ver se eu vou fazer um cagado. Tá mostrando aí? Tá. Aí. O meu tema é o algoritmo de Boolean
explicar como ele é implementado, né, o que é. Como vocês sabem, o sistema distribuído, né, diversos algoritmos necessitam que um processo funcione como um coordenador, um inicializador e um sincronizador. Ele tem um papel especial. No caso de uma falha desses processos coordenados, pode acontecer um comprometimento das tarefas, né, sendo realizadas. Aí que entra um novo coordenador para assumir. Para escolher esse novo coordenador, existem alguns algoritmos especiais que utilizam. Tem um algoritmo chamado de eleição. E esse algoritmo de eleição, ele utiliza o algoritmo de Boolean. O algoritmo de Boolean foi desenvolvido pela Garcia Molina em 82. Ele assume um processo que sabe a prioridade de todos os outros processos no sistema. Aí, por exemplo, quando um processo Pi detecta que o coordenador não está respondendo a um pedido de serviço, ele inicia uma eleição da seguinte forma: Pi ele envia uma mensagem de eleição para todos os processos com a prioridade maior que ele usa. Se nenhum processo responder, Pi vence a eleição e se torna seu coordenador, avisando todos os outros processos com a menor prioridade que ele é o novo coordenador. Aí eu vou explicar mais ou menos o processo. O processo que ele recebe a mensagem da eleição, se o ID local for menor, ele não faz nada. Se o ID local for maior, ele envia uma mensagem OK, AP, e ele inicia uma eleição, fazendo o papel P. A eleição eventualmente termina, pois alguns processos possuem maior que o ID. Aí todos desistem, o processo com maior ID, quer dizer, o processo com maior ID vence e a eleição se torna o coordenador, que é o valentão. É aí que está o bullying, né? Acho que bullying seria a intimidação, né? Que fala, traduzindo. Então ele ganha dos outros e vira o coordenador. Aí aqui eu peguei um exemplo. Aqui no o primeiro, a letra A ali, o 4 ele começa a fazer a eleição, ele envia para o 5 e para o 6 e para o 7. Ali o 7 ele não dá uma... Eu acho que ele é menor, aí ele não responde. Agora o 5 e o 6, ele são maiores, ele dá um OK. Aí o 5 e 6 faz as eleições. Por exemplo, o 5 e 6 envia para o 7, aí o 7 menor ele não responde. Aí o 5 envia para o 6, o 6 responde, OK. Aí depois o 6 envia para todos os outros processos, que ali ele está se tornando um novo coordenador. Aqui não mostra todas as mensagens enviadas, que acho que tem inúmeros tipos de mensagens. Elas são enviadas a todos, né? E aqui está um pouco da complexidade, né? Quantas mensagens são enviadas, né? Aí depende de quem iniciar a eleição. Seria ali os processos. No pior caso, o menor ID que inicia. E o melhor caso seria o maior ID. Aí para tentar evitar isso, se tenta retardar um início de uma nova eleição, se o ID for pequeno. Aí nem acontece. Aí é tanto a detectar falha quanto receber um ID maior. Aqui está uma das suposições, né? O algoritmo ele é um sistema síncrono. Os processos podem falhar a qualquer momento, inclusive durante uma execução de um algoritmo. Se um processo falha, ao parar ele retorna a falha ao reiniciar. Há um detector de falhas que detecta se o processo falhar. A entrega de mensagem entre os processos ele é confiável. E cada processo conhece o próprio ID e endereço de processo, e entre todos os outros. Aqui na internet achei um exemplo de eleição de um servidor replicado.
E o outro é um processo de sequenciador para comunicação de multicast, com ordenação total, que é o sistema Moeba. E é isso. Ok. O que acontece nesse caso aí? Ô Vinícius, abre para mim aquele slide. Volta Opa, a apresentação só um pouquinho. abre sim. Volta. Aí, esse daí, deixa aí para mim, por favor. Então, olha o que acontece. Imaginemos que nós temos várias pessoas aí e todo mundo ele está rodando uma máquina, então tem vários programas rodando e sempre um dos programas que tem o maior ID é o que está, ou na verdade é um ID, na verdade é um código que você atribui. Por exemplo, cada vez que começa a rodar, você coloca um código de prioridade. Quem tem maior prioridade é o coordenador. Então, tem 10 programas rodando, ou 10 servidores rodando. Qual é o servidor principal? O que tem o maior código. Então, eu atribuo na rede, cada vez que você liga, por exemplo, a máquina, ele dá um código para você. Então, mas agora eu sou a máquina, por exemplo, vamos colocar uma máquina aqui. A máquina 2, vamos imaginar. Eu sou o coordenador, sou a máquina 2. Beleza? Depois dela surgiu a máquina 3, a máquina 4, a máquina 5. Mas como tem um coordenador já levantado, as outras ficam quietinhas, mesmo tendo um número maior. Entenderam? Inicialmente. Por quê? Porque o coordenador está levantado, o coordenador está aqui, já foi eleito. Qual é o nível dele? Nível 2. As outras máquinas, conforme vai entrando, vai aumentando o nível. Máquina 3, máquina 4, máquina 5. Vai aumentando os números. Quando esse 2 falhar, alguma hora que ele cair, o coordenador caiu, não tem mais o coordenador. Como que ele vai fazer a eleição? Ele vai pegar sempre o maior código. Então, como que vai começar essa eleição? Alguma das máquinas, de tempos em tempos, ela consulta quem é o coordenador? Quem é o coordenador? E o coordenador responde, sou eu. Aí uma hora, por exemplo, vamos supor que a máquina 4 aqui pergunta, quem é o coordenador? E ninguém responde. Quem é o coordenador? Ninguém responde. Como ninguém respondeu, ela não sabe o que está acontecendo. O que ela faz? Ela starta uma nova eleição de coordenador. Ela fala, pessoal, o coordenador não está respondendo, vamos começar então uma eleição. Aí ela começa falando qual o ID dela. Então ela manda para todo mundo que tiver um ID, tenta ver quem tem maior que ela. Então, por exemplo, essa daí é 4, eu não vou mandar nada para o 1, para o 2 e para o 3, porque já são menor que o meu. Então nem preciso mandar, eu já ganhei deles. Então eu falo, olha, o meu número é 4, tem alguém que seja maior que 4? Aí ele manda isso para o 5, para o 6, para o 7. Só que o 7 está fora do ar e não responde nada. Aí o 5 e o 6 dá um ok, fala, eu sou 5, eu sou 6. Mas por enquanto ninguém se habilitou ainda. Tudo bem? Aí o que ele faz? Como Deus já teve um 5, o 5 respondeu, e ele era maior, então ele fala, opa, o 4 me chamou. Eu já sou 5, então eu provavelmente vou ser coordenador. Então ele pergunta, tem alguém maior que 5? Aí o 6 responde, sou eu. Então quando ele fala sou eu, agora ele vira o coordenador. Aí ele pergunta para as outras máquinas, tem alguém maior que 6? Aí, como ninguém respondeu, aí ele se torna o coordenador. Aí ele manda para todo mundo avisando, agora eu sou o novo coordenador. Entenderam? Alguma dúvida aí, pessoal? Beleza? Vocês estão me ouvindo? Beleza, professor. Sim. Beleza. Fiquei até com medo de ter caído tudo. Então, próximo, Wesley. Boa noite, tá dando pra ver aí? Tá
Para mim está aparecendo bem. Tá, beleza. Eu vou falar. Boa noite, meu nome é Wesley, eu vou falar um pouco sobre o algoritmo de exclusão mútua. A definição. Exclusão mútua, também conhecida pelo acrônimo MUTEX, que em inglês significa Mutual Exclusion, é uma técnica usada em programação concorrente para evitar que dois processos ou threads tenham acesso simultaneamente a um recurso compartilhado. Acesso esse denominado por seção crítica. Bom, a criação não tem bem uma criação específica para um algoritmo em si, visto que o algoritmo de exclusão mútua tem vários algoritmos desse jeito, cada um com sua aplicação específica, mas o primeiro que eu encontrei foi um dos algoritmos que o Dijkstra criou, que foi em 1960, e outros algoritmos criados por Hansen e Hoare, que é o algoritmo Monitor, que também é baseado nesse conceito de exclusão mútua. Um dos algoritmos de Lamport também, que o Gabriel também tinha comentado sobre esse cara. O algoritmo de Peterson, de Maekawa e de Szymanski. São algoritmos que foram criados subsequente a esse de Dijkstra, que também tem o mesmo objetivo, né? Bom funcionamento. O meio simples para exclusão mútua é a utilização de um semáforo binário, isto é, que só pode assumir dois valores distintos, 0 ou 1. O travamento por semáforo deve ser feito antes de utilizar o recurso, e após o uso do recurso, o recurso deve ser liberado. Enquanto o recurso estiver em uso, qualquer outro processo que o utilize deve esperar a liberação. Ou seja, tem duas threads tentando acessar o mesmo recurso. A primeira que conseguir acessar vai mudar esse valor, vai mudar o valor de 0 e 1, né, para dizer se está ou não sendo utilizado, e as outras vão tentar continuar, que estão atrás desse recurso, dependendo do estilo de programação, vai tentar continuar acessando esse recurso. Quando esse valor mudar, aí sim vai ser liberado a utilização, o outro lugar que estiver tentando acessar esse recurso vai conseguir acessar ele, né? Mas só depois que não pode acessar ao mesmo tempo, né? Só quando um terminar de usar. Aqui as vantagens desse algoritmo, que é a segurança. No máximo um processo está na seção crítica a cada momento. A vivacidade, que todo pedido de entrada ou saída da seção crítica é atendido em algum momento. Tipo assim, independente se tiver 1 ou 1000, eles sempre vão ser atendidos. Contanto que ele siga o conceito básico, né? Que só um processo deve estar nessa seção crítica. E o atendimento em ordem. Os pedidos para entrar na seção crítica são atendidos em conformidade com a ordem causal, ou seja, garante tratamento justo. Que é basicamente uma fila. Que o primeiro que vai entrar vai ser o primeiro a ser atendido, né? Sem, obviamente, tirando essa questão de preferencial, nada do tipo assim. Não tem nada desse tipo nesse algoritmo. Uhum. E as vantagens, que dependendo do algoritmo que for utilizado para isso, se ele não for tolerante à falha, ele pode ocasionar deadlocks e falhas na propriedade de vivacidade, né? Que vivacidade, como eu falei, que o pedido de entrada é atendido em algum momento. O que isso significa? Por exemplo, se você tem um recurso compartilhado sendo acessado em uma máquina e cai a energia dessa máquina, e se tem uma fila de, sei lá, 1000 pedidos para acessar esse valor, quando você religar essa máquina, essa fila vai ser como se nunca tivesse existido, dependendo do algoritmo, claro. Ou seja, essa fila, por exemplo, se tinha tal valor que ele ia ser o segundo a acessar, quando você voltar e, por exemplo, você tentar recriar essa fila, esse segundo pode ser o último, ou pode estar no meio. Ou seja, não vai manter a mesma ordem, né? Dependendo da forma que você for utilizar ele. A alta latência também é algo que, pelo fato dele só poder atender um de cada vez, né? Ele meio que, tipo assim, se tiver 1000 tentando acessar o mesmo recurso, obviamente vai demorar para acessar os 1000 ao mesmo tempo, né? Visto que só pode ser de um por um, não é vários ao mesmo tempo, né? E dependendo da forma como as threads são utilizadas, em determinados casos, onde uma thread que foi chamada está ocupada e é necessário chamar outra, o tempo para a thread acordar pode deixar ser mais lento. Ou seja, se o cara tentou acessar uma thread e ela já está sendo ocupada, aí ele tenta chamar outra. Essa thread já está ocupada também, aí não tem nenhuma thread que estava ativa, né? E que pode ser utilizada normalmente. Então o cara tem que pegar e instanciar uma nova thread, dependendo da linguagem, da programação, ele tem que instanciar essa thread. E até essa thread fazer o wake up, né, que é o acordar, ele pode demorar um tempo, pode
por consequência, deixar mais lento, né? E às vezes dá algum erro na hora de subir a thread, enfim. Isso daí pode ser alguma das vantagens, né? É basicamente isso. Esse algoritmo, pessoal, é bem simplesinho. Então, toda vez, imagine assim, como se fosse um banheiro. Tem um único lugar para você ir, só que não tem fechadura na porta. E o único jeito é você pegar como chama? Um ticketzinho. Então, primeiro que chegar, ele vai lá, mexe nesse ticket e ele olha. O ticket está vermelho? Opa, tem gente no banheiro. Ele não tenta entrar. Tudo bem? Igual fosse assim, não exatamente isso, mas aqueles banheiros que tem uma chavinha escrito só ocupado e livre, ocupado e livre. Então, como é que você faz para poder usar? Antes de usar, você não entra para poder ver se está ocupado ou livre. Você olha na porta. Está ocupado? Então eu não vou. Se está livre, primeiro eu tento mudar para ocupado para depois eu entrar. Entenderam? Aí eu coloco a plaquinha lá, ocupado. Pronto, ninguém vai mais usar. Aí eu entro lá dentro. Então eu só posso entrar se a plaquinha estiver escrito livre. Se eu chegar, tá livre, eu já viro para ocupado para depois eu entrar dentro do banheiro. Entenderam? Qual é o problema? A pessoa esquecer, o algoritmo der algum pau, e esquecer de virar a plaquinha para liberar novamente. Estava ocupado, você deixa ela no ocupado e esquece de voltar para livre. Entenderam? É onde que trava o programa. O cara vai entrar numa região crítica, ele tem lá que era desabilitar a interrupção. Ele desligava a interrupção e entrava na região crítica. Aí o programa saía da região crítica e esquecia de voltar à variável. Pronto, nenhum programa rodava mais, a máquina travava. Entenderam? Alguma dúvida? Tudo certo. Tudo certo? Bem, pessoal, acho que todos aí já fizeram as apresentações. Faltou alguns ainda, faltou o Matheus, o Luiz, o Bruno, o Lázaro, a Jennifer. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 para apresentar. Então na próxima aula eles apresentam. Tudo bem? E no sábado, como eu prometi para vocês, sábado é o último sábado antes das apresentações. Então esse sábado fica para vocês terminarem o trabalho. Ok? Beleza. Então nesse sábado não vou ficar colocando falta. A ideia é para vocês terminarem o trabalho. Então quem assistiu a aula aqui depois, quem faltou hoje, assiste essa aula, me avisa, para sábado depois não ficar com falta. Tudo bem? Então esse sábado a aula é não presencial. Então como é que você vai ganhar presença desse sábado? Quando você apresentar o trabalho. Tudo bem? Então, a presença desse sábado agora vai ficar vinculada à apresentação do trabalho. Quando vocês apresentarem o trabalho, ganha a presença do sábado. Entenderam? Sim. Então, esse sábado ficou para apresentação, para vocês terem um tempo para poder terminar o trabalho, que é o trabalho e a apresentação começa semana que vem. Então, como a entrega é semana que vem, então esse sábado eu não dou matéria nova. Quando vocês apresentarem o trabalho de vocês, eu coloco presença pelo sábado. Ô, Renato, mas não é dia 15 que começa? É dia 15 ou dia 8? É dia 15. Você tinha marcado lá dia 15, velho. Então tem 2 sábados ainda. Aí vocês que sabem, eu posso passar matéria nova, então. Não, deixa pra nós terminar o trabalho. Ué, tem tempo só com matéria. Não, deixa o trabalho, o trem já não é fácil. Ó, então nesse sábado, fica então para terminar o trabalho, só nesse. Que eu já tinha falado. Master. Beleza? Então não tem a aula e o tempo é para vocês terminarem o trabalho. É uma atividade assíncrona, que é o trabalho para terminar.
Todos entenderam? Sim. Então, beleza. Então é só isso. Um bom descanso para vocês. Até semana que vem. Não esqueçam que sábado vocês têm uma atividade, que é o trabalho. E eu vou deixar também, pessoal, tem 2 aulas, tem 2 materiais lá de aula complementar, que é para assistir, faz parte da presença. Se não assistir, depois eu vou colocar falta para vocês no sábado. Entenderam? Beleza. Então entra lá no EAD, na aula de hoje de sincronização, vocês vão ver que já tem 2 aulas lá de atividade complementar. É para assistir, não é porque tá lá para poder deixar lá no site, não. Então você já tem atividade para fazer. Mesmo não, e depois fazer o trabalho. Então vocês têm coisa para fazer. Então tem atividade assíncrona para sábado. Joia? Então, uma boa semana para vocês. Até semana que vem, então. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem. Falou, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Falou, boa noite. Alguma dúvida, Caio?